Boa noite, turma. Tá começando mais uma super quarta aqui no Mais Soja e a gente conta hoje com um baita time de pesquisador. Mas primeiro, eu quero dar alguns recados para vocês aí de casa. Quero falar para vocês um pouco da nossa ação solidária. Vocês estão vendo esse QR Code aí do lado do professor Mauro? É só apontar a câmera do teu celular para ele ou baixar algum aplicativo, dependendo da raça do teu telefone aí, e aponta a câmera para ele ali, que vocês vão cair direto na página da Ação da Cidadania, Ação contra o Corona, levando alimentos para todo o país, para os mais atingidos pela crise, que a gente espera que passe logo. E quem não é tão tecnológico assim, que nem eu, digita aí na tua barra de pesquisa açãopelacidadania.com.br, sem o cedilha e sem o tio, que vocês vão parar no mesmo lugar, lá na mesma página. Então vamos ajudar o pessoal que está passando por essa crise um pouco pior do que a gente. Lembrando também, nosso curso de comercialização de grãos, para maximizar a lucratividade, são 12 aulas ao vivo, durante 12 meses, um conteúdo top para vocês terem a informação necessária para, por exemplo, como vocês superam a seca. Você sabe que mesmo perdendo valores elevados devido a essa seca, você ainda pode ter lucro, sabendo o momento da venda. Então, isso e muito mais você encontra no nosso curso. É só acessar bit.ly/comercialização-EAD. E as matrículas são até hoje à meia-noite. Então, corre aí. E os dois links, tanto para a Ação da Cidadania quanto para o nosso curso, eles estão fixados aqui no YouTube e no Face também. Essa é a nossa super quarta, toda quarta, às 20 horas, antes do teu jogo, como a gente estava comentando aqui antes, os melhores pesquisadores do Brasil no Facebook e no YouTube do Mais Soja. Ajuda a gente a manter esse tipo de discussão e compartilha a nossa live. É só ir ali no compartilhar e clicar. Para quem está no YouTube, curte, se inscreve no nosso canal, ativa a notificação, que é o sino que está aí por baixo na tela de vocês, e vai deixando a tua pergunta no decorrer da nossa prosa, que a gente faz algumas, porque a gente não consegue fazer todas, são muitas perguntas, e a gente tem 1 hora e 15 para fazer. Então, quarta que vem, a nossa conversa sobre solos, com a doutora Amanda Pusselt Martins e o doutor Victor Girardello. Agora sim, vamos ao que interessa. Professor Mauro, professor Aldo, doutor Fernando, muito obrigado pelo carinho de vocês. É uma honra para a gente ter vocês aqui compondo o nosso esquadrão essa noite no Mais Soja para falar de plantas daninhas. Então, eu quero que vocês deixem boa noite de vocês aí, antes da gente começar a nossa conversa. Mauro, boa noite para todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado. Inicialmente, obrigado, Stefanello. Gostaria de parabenizar por esse trabalho que vocês estão fazendo em prol da agricultura. Com certeza, vocês estão fazendo a diferença. E, para mim, é uma satisfação maior ainda poder dividir o espaço aí na tela com dois grandes pesquisadores, né? Cada um nas suas regiões específicas, mas hoje não só se limitando às regiões, mas já com uma abrangência já internacional, tanto a doutora Adegas quanto o doutor Aldo são pessoas aí renomadas, que é uma satisfação a gente poder conversar um pouco com vocês. Obrigado, Manuel. Professor Aldo. Muito boa noite a todos. Obrigado, Stefanello e ao Mais Soja pela oportunidade. Como eu falei antes, eu ainda era do tempo que a gente viajava para fazer as filmagens e... Nossa, muito obrigado pelo convite e é uma satisfação muito grande também compartilhar essa tela com o Mauro e com o Fernando, que são excelentes pesquisadores e colegas. Muito obrigado. Fernando. Stefanello, eu também agradeço. Boa noite para todos que estão assistindo aí. Muito obrigado pelo convite, essa possibilidade da gente estar aqui. Estou com dois amigos, né, que eu sempre aprendi muito, prezo muito, tanto o Mauro como o Aldo, não só pelo profissional que eles são, mas também pela trajetória particular também de ter de amizade. Aprendi muito com eles, sempre que a gente precisa, a gente troca essas experiências. Espero que todo mundo que esteja assistindo esteja tranquilo, esteja bem, esteja seguro, né? É uma época meio diferente, né, Stefanello, que a gente está passando. E a gente está se adaptando, tentando fazer como vocês estão propondo hoje, ter algumas discussões, seja virtual, enfim. É assim que a gente tem que tocar a vida, continuar o nosso trabalho e torcer para isso passar o mais rápido possível. Obrigado, espero que a noite seja proveitosa. Vai ser sim, e tomara que passe logo isso, que a gente possa fazer essa mesma conversa, só que juntos, presencialmente, né? Bom, mais uma vez, obrigado. Então, vamos para a parte que interessa. Nossa primeira pergunta aqui, ó.
Quais as primeiras medidas que o produtor deveria considerar no manejo de plantas daninhas? Vamos começar para quem está mais perto de mim aqui, eu vou fazer a distância, acho que é o Mauro que está mais perto de mim aqui em Santa Maria. Mauro, começa para nós aí. Quais as primeiras medidas que o produtor deveria adotar? Bom, na minha opinião, eu acho que o primeiro aspecto que deveria ser considerado é o produtor conhecer a sua lavoura, conhecer a infestação que ele tem na área, conhecer e ter o histórico das plantas daninhas e do histórico de controle dessas plantas daninhas. Muitas vezes, e até em função do período que nós passamos aí com a soja tolerante ao herbicida glifosato, se esqueceu alguns princípios básicos de manejo de planta daninha, achando que em qualquer situação o herbicida solucionaria. E isso se perdeu muito o hábito de olhar a lavoura, de olhar a infestação, de pegar o histórico dessa infestação, de identificar a planta daninha, a espécie daninha e principalmente o estágio de aplicação. Eu acho que muitos dos problemas que nós temos hoje de infestação, nem vou entrar ainda na questão de resistência ou de tolerância em si, mas muitos problemas que nós temos de falta de falhas no controle são por falhas operacionais nossas. Sejam por nós não olharmos e sabermos exatamente a planta que tem lá, a espécie em si, o estágio que ela tem, e, acima de tudo, jogar toda a responsabilidade em cima do herbicida. Então, se nós não retomarmos aqueles conceitos básicos de manejo de plantas daninhas, integrando práticas, nós vamos ter uma dificuldade muito grande de enfrentar esta avalanche aí de novas espécies ou de novos problemas que estão aparecendo, mais numa região e menos em outra. Se nós não voltarmos os princípios de olhar a lavoura sistematicamente e montar um planejamento da nossa lavoura, e não da cultura em si, o planejamento da área como um todo, com o sistema de produção, nós vamos ter sérias dificuldades. E aí eu sempre gosto de fazer um paralelo. Por que existem produtores que têm problema de plantas daninhas, e ao lado, o próximo, tem produtores que não têm problema de planta daninha, numa mesma região, numa mesma... Por quê? Porque aquele que não tem planta daninha, ele está fazendo algo diferente. E esse algo diferente significa integrar o sistema. Eu acho que é basicamente isso nesse princípio. Professor Aldo, pode ir na sequência. Eu me arrisco a dar continuidade e eu concordo, obviamente, com o que o Mauro colocou. E eu chamo a atenção em um ponto que muitas vezes a gente desconsidera, o produtor desconsidera, que é a prevenção. Então, a gente, mais uma vez, carrega muito o herbicida, e que é, obviamente, a ferramenta mais importante de controle, mas algumas coisas básicas, como o Mauro comentou, a gente acaba esquecendo. Ou porque, em certos momentos, elas não são importantes, ou porque são difíceis, ou porque realmente a gente aprendeu que elas não eram importantes. Conforme o Mauro apontou, nós temos aí uma grande escola da soja resistente a glifosato que nos ensinou e nos levou para um sistema de manejo que na época era facílimo e que ao longo do tempo vem se mostrando cada vez mais complicado novamente, como era antes desse período. E eu chamo a atenção, então, que alguns procedimentos básicos, elementares de limpeza de máquinas, por exemplo, obviamente de cuidados com sementes, são muito importantes para se evitar novas introduções, para se evitar novos problemas, para se evitar que, às vezes, os 15 minutos e tem números que mostram isso, que para se limpar uma colhedora de uma forma adequada, isso demora 15 minutos. Que por 15 minutos, quando se movimenta a colhedora de uma área contaminada para outra, se está levando um problema que vai gastar, além de horas, dias, anos, vai custar uma quantidade de recursos muito grande. Então, que esses procedimentos básicos de prevenção também sejam considerados. Era isso que eu tinha nesse momento. Doutor Ardegas, pode dar a sua contribuição aí para a gente.
Sabe uma coisa que é interessante, Stefanello? Se for pegar o Mauro, o Aldo e a minha pessoa, nós provavelmente, né, meus amigos, nós somos mais ou menos da mesma geração, né? Não vamos falar a idade aqui, porque é meio complicado, mas nós passamos por essa história meio juntos, então a visão provavelmente é muito parecida que o Mauro tem e que o Aldo tem. E nessa nossa caminhada, Stefanello e os colegas que estão assistindo, houve uma grande mudança na questão da agricultura brasileira, de uma maneira geral, né? Se a gente pegar dos últimos 15, 20 anos, né? Até um pouco antes da soja RR. Teve intensificação, né, da agricultura, né? Hoje o Rio Grande deve estar plantando próximo de 7 milhões, né, Mauro? Eu vi você citar numa... Soja 5 milhões e 700. 5 milhões e 700. Então, o Paraná aumentou muito, o Brasil Central. Além dessa intensificação, nós estamos tendo segunda safra na sequência de soja, sistemas intensificados com algodão no cerrado, enfim. Então, a agricultura, da maneira geral, mudou. E também, como o Aldo falou, né, nós também tivemos agora a globalização da agricultura, né? A gente globaliza a colheita do Rio Grande do Sul lá para o Mato Piba, e aí você tem trânsito de máquina, você globaliza problemas, enfim. O que é interessante é que, como o Mauro colocou e o Aldo complementou, é que todas essas mudanças, geral, ocorrem normalmente, mas os conceitos básicos continuam sendo os mesmos. E o que a gente tem dificuldade, muitas vezes, de fazer é continuar adaptando ou colocando os conceitos para essa mudança de agricultura que a gente teve. Eu acho que isso faltou na questão de plantas daninhas, né? Como os dois colegas falaram, a gente tentou simplificar muitos sistemas, e qualquer sistema biológico, quando a gente simplifica, dá errado, né? A diversificação é base para isso. Na questão do manejo foi exatamente isso, o Mauro citou muito bem, a gente deixou tudo na mão do manejo químico, né? Que é extremamente importante, mas não é só isso. Enfim, então eu acho que teve, Stefanello, foi muito essa modernização, intensificação e mudança, sem a gente tentar adequadamente colocar os conceitos como o professor Mauro e o professor Aldo falou. E seja desde tudo, né, igual o Aldo falou, seja desde a prevenção, até a gente tentar conviver com determinadas plantas e infestações que a gente conhece, conhecer a propriedade, como o Mauro falou, de monitoramento, tentar fazer um manejo integrado, enfim. Então é isso. Na verdade, é trazer os conceitos, né? Essa minha dica fosse, vamos trazer os conceitos que já estão arraigados, são esses mesmos, para adaptar para essa nova situação de agricultura que nós estamos vivendo. Basicamente seria isso. Só para complementar um pouco a discussão, o Adegas colocou um ponto extremamente importante, né? A modernização e a mudança do sistema produtivo. E o que eu percebo que ao longo desses... faz 30 anos que eu dou aula na universidade, e nesses 30 anos a gente trabalha com plantas daninhas. Então, eu não falei a idade, mas estou quase me entregando. O que a gente percebe? A evolução do sistema. E o que, por outro lado, a área de plantas daninhas está fazendo? Ou ela está se ajustando ao sistema. E no ajustar o sistema, a gente acaba, muitas vezes, deixando de lado princípios importantíssimos para controle. Eu tenho dúvidas, e eu acho que nós estamos muito próximos de que o sistema vai ter que começar a repensar o sistema para se ajustar nas estratégias de controle que nós temos. Porque eu imagino um cenário de evolução nos casos de resistência ou de plantas de difícil controle que a gente está observando no centro, no Brasil Central, na região centro-oeste, sudeste do Paraná mesmo, onde até o Paraná é possível fazer essas culturas de inverno, mas pegar nas regiões do centro-oeste, onde não é possível fazer as culturas de inverno, nós temos uma intensificação do sistema e uma dificuldade muito grande de controle. Eu diria assim, no Rio Grande do Sul, nós estamos numa maravilha, porque nós podemos, trabalhando bem o inverno, nós podemos solucionar boa parte dos nossos problemas, ou deixar mais fácil deles serem trabalhados no verão. Agora, em determinadas regiões do Brasil, nós não temos esse artifício. Então, se nós não trabalharmos muito bem ajuste do sistema, por exemplo, hoje a gente quer colocar soja, colher soja e plantar milho. Eu não tenho uma janela entre a colheita da soja e o plantio do milho. Né? Mas vai chegar um momento que, talvez por um amargoso, talvez para outras situações de planta daninha, nós vamos ter que abrir essa janela. E não hoje tentando buscar alternativas ou ferramentas para tentar solucionar o problema dentro de um sistema onde o agricultor muitas vezes pensa no operacional. O que ele não está errado, mas nós vamos chegar ao momento que nós vamos ter uma dificuldade muito grande de equacionar tudo isso. Né? É o que eu penso em relação a um futuro próximo aí. Só nessa linha me ocorre uma questão que é
Obviamente, a necessidade de se integrar sistemas é uma realidade. Isso é chave do sucesso e isso é plenamente necessário, né? A integração de culturas em rotação ou em sucessão, a integração com pastagens, a integração com florestas até, no caso, né? Mas quando eu vejo o desenho de sistemas, né? Porque quando se passa, então, a trabalhar com pastagens, por exemplo, ou com outras culturas, né? Com culturas mais diversas, e quando eu vejo o desenho do sistema e eu não vejo uma janela de dessecação adequada, eu já fico com receio. Ou seja, porque você já está espremendo alguma coisa, que vai naquilo que o Mauro falou. Você otimiza, maximiza, faz 2 culturas, ou faz 3, ou faz espreme, melhora, é mais gado, é mais carne, é mais isso. Tá, mas eu quero saber, em uma janela de 2, 3 anos, 2 anos, 1 ano, aonde que você vai fazer uma dessecação adequada com 2 aplicações? E a gente sabe que, em grande parte das situações, a não existência dessa janela adequada, ela é bastante complicada. Nós temos que lembrar que a dessecação está fazendo o papel do arado em muitas situações, de eliminar, de limpar a área. À medida que tu vai emendando uma cultura na outra, sem esse momento apropriado de zerar o mato em algum momento, as situações ficam complicadas. Viu, Aldo? Se você pegar isso que vocês falaram, né? Só 2 aspectos que, olha a mudança drástica que teve. Quando a gente tinha em torno de 20, 22 milhões de hectares de soja, quando a gente tinha em torno de 16, 17 milhões de hectares de soja, a gente tinha 7 de milho no verão. Era aquele mais ou menos 3-1, né? Aquela rotação. Hoje, no inverno, nós temos 32, 33 de soja e tem 3 de milho. Virou um mar de soja. E aí você tem 8 de milho na segunda safra. Então, assim, nós não temos mais rotação de cultura de verão. É muito baixo. Aí você tem uma intensificação, e você faz ajuste, igual vocês falaram, de tentar colocar 2, 3 culturas e com a mesma transgenia, né? Você acaba utilizando os mesmos pacotes de herbicida nas 2 culturas em sucessão, sem ter tempo de fazer alguns manejos adequados, né? Seja manejos de cobertura, manejo físico, então é muito complicado. Outro dado interessante, Stefanello, se for pegar também, há 15 anos atrás, você tinha uma área pequena de áreas arrendadas, né? Hoje se calcula que a nossa área de soja arrendada chega a ser 50%. Então você tem um sistema intensificado, sem rotação, com um grande número de área arrendada. A área arrendada é uma área que o produtor normalmente investe menos, né? A tendência é investir menos. Então, assim, por isso que é uma conjuntura, né, Mauro e Aldo, que é difícil. E aí depois vem com aquelas perguntas, né? Quando eu quero plantar soja mais cedo, mas está cheio de mato, o que eu faço? Não tem jeito de fazer coisa boa para fazer. Então, a gente acaba tudo, no linguajar, fazendo meia boca para ajustar o sistema, igual vocês falaram, né? E eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Às vezes não tem jeito de você ajustar um bom manejo de plantas daninhas dentro do sistema que está desajustado. Não sou contra esses sistemas, eu acho que tem que intensificar, claro. Mas tem que ter um nível, né? Mais ou menos isso. Só para pegar... Deixa eu voltar só um pouquinho. O ponto é que muitos desses sistemas foram desenhados com base no manejo favorável de soja resistente a glifosato. Eles dependem muito de tudo ser muito adequado na soja. E a gente sabe que a tendência ela é a contrária. Né? A tendência é a soja complicar esses manejos, porque o próprio controle na soja está ficando cada vez mais difícil. Eu vejo nessas situações onde eu não faço como o Aldo colocou ali, de fazer um princípio, de zerar em algum momento, o consultor, o técnico de campo, atua como bombeiro. Ele vai lá tentar solucionar problemas que escaparam do controle, árvores e não plantas em estágios iniciais de controle, né? E jogando toda a responsabilidade em cima do produto. E aí, quando eu vejo novas tecnologias chegando e produtos chegando, e eu vejo mesmo, hoje a gente participou de algumas apresentações, que o Adegas acompanhou, onde se mostram plantas com 20, 30 centímetros querendo controlar com herbicida. E não vai controlar, com certeza. Não sei se faz sequencial, algumas combinações, aí é um custo alto e não tem tempo para isso. Então, se nós não voltarmos àqueles princípios de
mesmo um sistema que eu acho que também tem que ser repensado, mas trabalhar com momentos adequados de controle da planta daninha e não deixar escapar desses controles, essas plantas fora de estágio, essas condições adversas. E aí eu concordo com o Aldo, quando nós tínhamos o glifosato que controlava as plantas, as espécies que existiam naquelas situações e até mais desenvolvidas do que plantas um pouco maiores, ok, mas hoje não temos mais essa condição, então temos que achar outras ferramentas para enfrentar o problema. Viu, Mauro? Até engraçado o que você falou, né? Nós voltamos, começamos a ter problema de cravorana agora de novo, né? Ambrosia artemisifolia, mais a região sul aqui. E hoje eu recebi uma foto, viu, Aldo? O cara falou, Fernando, o que você acha que eu controlo? Era uma árvore. Eu falei, bom, é bom com motosserra, né? Acho que vai ser mais fácil, porque é aquele passo de azevém que mal cuidado, e tinha uma árvore de cravorana, ela fica grande. Só parecia assim, era uma árvore. Tem que ser motosserra, não tem jeito. Para quem é do Rio Grande do Sul, é a losna, viu? Mas só para descontrair, o Mauro temporizou alguma coisa. Quando eu iniciei a trabalhar na URGS, não com plantas daninhas, que eu já trabalhava antes, mas quando eu iniciei a trabalhar na URGS era quando estava tendo o ápice, o pico de leiteira resistente à Classic e à Pivot. Né? Então, isso foi em 97, 98, e era quando já a soja, a RR, já estava batendo na porta no Rio Grande do Sul. E daí nós fomos fazer, eu fui fazer um experimento na área de um produtor, e era aquele negócio, era mistura de flex com Classic, cobra com flex, era as misturas que se tinha para fazer na época, para controle de leiteira resistente aos LS. E o produtor chegou para mim e disse, pois é, professor, né? E eu, na época, um guri, 20 e poucos anos. Pois é, né, professor? Parece que com esse negócio de soja RR, o negócio vai ficar fácil. Com certeza, ele, do outro lado da estrada, onde eu estava fazendo experimento, já tinha soja RR, né? Senão ele não estava falando isso, né? Daí aquilo que eu me pergunto, eu vou ter que achar o croquis daquela área para ir lá falar com o cara, ver se agora tem graça novamente. Ele disse que controlar a mata ia perder a graça. Tem que achar ele e ver se agora tem graça novamente. Tem muitas situações dessas, né, Aldo, que hoje o pessoal pensa, olha, o que eu fiz com a tecnologia, né? Ou seja, se jogou fora ela para o uso intensivo, aquilo que o Adegas colocou de 2 culturas e intensificação de uso, se jogou um pouco fora, ou se antecipou o fim, né, da tecnologia por si só, né? Eu não sei se nós estamos alongando muito, Stefanello. Se deixar esses 3 aqui, não falando de time de futebol, que é uma coisa que eu não quero conversar, mas pela planta daninha. Eu sei que vocês não querem conversar muito não sobre isso. Mas é só para isso, em cima que o Mauro falou, que uma coisa importante, você vê talvez a tecnologia que, lógico, foi adotada mais rapidamente, acho que no mundo inteiro, na parte da agricultura, foi a possibilidade de jogar glifosato no meio da soja, por exemplo, né? Mas desde o início, eu lembro muito bem apresentações do Mauro, do Aldo, a gente já alertava que, apesar de ser uma tecnologia fantástica em matéria de herbicida, a gente colocava alguns riscos, né? Gente, não pode só utilizar esse herbicida, não pode ser continuadamente, né? Mesmo a gente não sabendo desse potencial de resistência, né? A gente está mais preocupado com planta tolerante, né, Mauro e Aldo? Que aparentemente ia ser um problema maior. E isso é uma coisa importante, porque estão vindo outras tecnologias transgênicas, né? E, de novo, né, aquela que o Mauro começou a falar, toda tecnologia, seja qual for, tem que ser baseada nos conceitos do manejo integrado. Né? Então, ela é mais uma ferramenta, que seja mais importante ou menos importante, mas se não for utilizada as premissas, todas elas vão levar para o mesmo fim. Nós vamos queimar tecnologias, podem ser boas, umas melhores ou piores, se não adotar o manejo. E quanto mais fácil for, mais a gente relaxa para adotar. É a questão do ser humano mesmo, aquilo que o Aldo falou, né? A gente devia ser mais preventivo. Infelizmente, a gente não é. Então, tem que tomar cuidado. Você falou do presente, né? Mas também tem essa questão do futuro, né? O que está vindo por aí. Então, o manejo sempre vai ser a base para isso. Né? O pessoal já está perguntando aqui das novas tecnologias. Espera um pouquinho que tem uma pergunta só disso. E tem a turma aqui, o Marcos e o Ronan, concordando com o que vocês estão falando, que os transgênicos vieram para ajudar, mas o pessoal não soube trabalhar ele da forma correta. Então, vocês comentaram bastante sobre resistência, professor Mauro, vocês comentaram sobre resistência. Então, sobre a resistência,
quais são as estratégias que a gente deve adotar para reduzir as resistências aos herbicidas. E eu queria que vocês comentarem quais as principais plantas resistentes, tolerantes que a gente tem hoje. Aí a gente pode regionalizar, já que o Fernando está um pouco mais para cima e nós estamos aqui no sul. Quais são as principais plantas daninhas que a gente tem resistência e quais as estratégias que a gente vai ter que tomar? Acho que vocês já comentaram um pouquinho, deram um pitaquinho disso agora, nessa resposta, mas agora a gente pode entrar mais a fundo. Professor Aldo. As plantas elas vão aparecendo, eu acho, no decorrer da conversa, né? Então, desde as primeiras, né? Leiteira, Picão Preto, pouquíssimo de Papuã, né? E depois do grande crescimento e domínio dos problemas de buva, e indo para capim amargoso, indo para capim pé de galinha, indo para, enfim, né? As outras plantas que passaram a surgir com resistência a herbicidas, né? Como está aí na tela, o caso de resistência à buva, onde, então, o ponto deixou de ser qual é a planta que é resistente, mas sim a quantos herbicidas diferentes que ela é resistente. Então, porque eu costumo dizer que o problema não é mais agora a lista de plantas resistentes. O problema é o mais. Nós estaríamos aí com uma lista com EPS, mais tal, mais tal, mais tal, e esse é o grande problema, né? Eu costumo citar o exemplo na Austrália, onde tem uma azevém resistente a todos os herbicidas passíveis de uso na cultura do trigo, que tem uma importância muito similar que tem a soja para nós no Brasil. E nós estamos indo para caminhos exatamente similares, né? O quadro mostrado anteriormente exemplifica isso. Eu acho que o Fernando e o Mauro podem continuar esse ponto e eu volto depois. Bom, se eu fosse... Essa pergunta é fácil e é difícil, viu, Stefanello? O Brasil é um país muito grande e tem peculiaridades regionais, né? Então, muitas dessas plantas estão regionalizadas, mas, de novo, com esse trânsito que hoje tem, essa globalização de máquina, enfim, você tem facilidade também de você popularizar ou disseminar essas plantas para tudo que é lugar. Eu tenho muito receio com as gramíneas. Eu vou ser sincero, para mim as gramíneas são eu tenho um grande medo das gramíneas resistentes a glifosato. E por quê? Porque as ferramentas para as gramíneas, principalmente produtos seletivos, acabam caindo quase só no mecanismo de ação, que são os ACCases, né? E a pressão está sendo muito grande já para amargoso, já para azevém aí mais no sul e para pé de galinha no centro-oeste, né? Então, assim, se fosse perguntar, eu acho que nós temos mais ferramentas hoje vindo para as latifolicidas, para as dicotiledôneas, né? Ou dicotiledôneas, como o Mauro colocou hoje. Bacana, Mauro, o termo, acho que é o termo correto mesmo, porque não estou apresentação. Eu tenho muito receio nas gramíneas, porque o glifosato é um graminicida excepcional, né? Por natureza mesmo. Então, esse aumento das plantas monocotiledôneas resistentes a glifosato, acho que a grande dor de cabeça, eu tenho muito receio. Cito o exemplo do amargoso, que já explorou para o Brasil inteiro, inclusive nas regiões mais frias, até no Rio Grande do Sul já se encontra até com uma certa facilidade, né? O pé de galinha espalhando muito rapidamente, mesmo não sendo uma semente graúda, de difícil disseminação, a não ser que a gente leve mesmo, né? E podendo aparecer outras gramíneas. Então eu tenho receio. As outras, as populações que já estão mais disseminadas são aquelas mais propensas, né? Então, como nós temos leiteiro no Brasil inteiro, é possível que o leiteiro seja... Né? Temos picão no Brasil inteiro, então são alvos preferenciais. Mas, de novo, né? Eu tenho mais receio da dificuldade do manejo com as gramíneas. Somente se acontecesse como o professor Aldo falou, né, Aldo? Às vezes começa uma resistência com glifosato única, né, porque só tem ele do mecanismo de ação, mas na hora que começa a resistência múltipla para a gramínea, é o que vocês estão passando com a azevém, né? Começa a ter pouquíssimas soluções, né? Então é mais ou menos isso que eu tenho receio. Só para complementar o que o Aldo e o Adegas colocou, eu vejo assim, além dessas espécies, nós temos aquelas que nós selecionamos localmente pela intensificação na utilização dos herbicidas, nós ainda importamos outras que já vêm com os upgrade todos, né? Já vêm com os adicionais todos, né? Que é o caso hoje do caruru, né?
E o Rio Grande do Sul e o Paraná também, a gente tem observado nos dados do Adegas, do Penkoski, dos pesquisadores do Paraná, essa evolução nos casos de áreas com a presença do caruru, seja o caruru roxo, ou mesmo outras espécies que possam aí estar misturadas dentro do processo, mas essa quantidade de casos, ela tem sistematicamente aumentado. E como eu falei, como ela já vem com resistência ao glifosato e aos ALS, elas restringem muito as alternativas de controle, principalmente dentro da cultura da soja. E aí nós temos uma situação onde o fluxo de emergência, que a gente tem observado aí nesses trabalhos que a gente tem conduzido no campo, nesses 2 anos no campo, começa a partir de 10, 15 de outubro, justamente no período de semeadura da soja, no caso do Rio Grande do Sul. Então, essa infestação ela vai ocorrer dentro da cultura da soja, onde as alternativas de controle, elas são muito restritas, né? Ou praticamente inexistentes, no caso dessas de controle eficiente. Então, é uma espécie que nos preocupa bastante. Dentro das gramíneas, além dessas que o Adegas colocou, nós também temos, e aí é importado da área do arroz, provavelmente, né? O capim-arroz, que pois o Aldo pode colocar muito bem já a quantidade de mecanismos já que tem resistência, mas chegando no Planalto também, uma gramínea que é um problema, e uma espécie que não é resistência em si, é tolerância, né, que é o rabo de burro, que também está com uma intensidade de ocorrência bastante grande, que entra nessa vala aí do resistente, e principalmente dependendo dos graminicidas. Né? Mas tem um outro ponto que eu acho importante a gente considerar hoje, é que nós temos, por exemplo, áreas, desde o primeiro caso de resistência ao do azevém, por exemplo, que foi em 2002, 2003, né, nós temos aí uma sequência de anos de crescimento das áreas. Buva foi em 2005, identificado a resistência inicialmente, e nós temos uma evolução no banco de sementes, e assim por diante. O que me preocupa hoje? É passar uma indicação para o produtor. Tem buva, mas qual é a buva que tem lá? Aquilo que o Aldo falou. Hoje eu tenho que pensar se a buva é A, B, C ou D, ou seja, se ela é resistente a 1, 2, 3 ou 4 ou 5. Então, eu não sei se ela tem essa resistência, ok, posso identificar um ou outro biótipo no meio, mas qual é a proporção da população que é resistente, por exemplo, ao glifosato, no caso de buva, qual é a proporção da população que é resistente ao ALS, qual é a proporção que ela possa ser resistente ao paraquat. Isso me dificulta muito mais. Então, cabe aí a pesquisa, e junto com o pessoal que está, as cooperativas, as consultorias, nós começarmos a mapear essas áreas de uma forma diferente. A gente tentar quantificar dentro daquela área específica qual é a proporção de plantas não controladas em relação às controladas. Porque senão a gente vai sempre colocar produto e vai esperar o resultado depois, muitas vezes, o resultado que não vai dar certo, porque a gente não tem a base. Aquilo que eu coloquei bem no início, identificar o meu cenário de lavoura, ou conhecer a espécie e, acrescentando isso, conhecer o grau de resistência daquela população presente na área. É complexo? Complicado? Mas nós vamos ter que ter um caminho mais ou menos aí, porque senão a gente vai passar indicações e vai cada vez mais ter falhas no processo de controle. Isso, nós fizemos um estudo a princípio de uma analogia que nos últimos 25 anos nós temos tratados com picos e achatamento de picos na resistência de plantas daninhas. Uma forma muito similar àquilo que ocorre com os picos do Covid. Ou seja, nós, em janelas, nos últimos 25 anos, tanto em soja quanto em arroz, nós temos criado picos de resistência devido ao uso de um certo herbicida de forma intensa, e nós temos tentado achatar o pico com outro herbicida, mais uma vez usado de forma contínua. Qual é o resultado? Em 3 a 5 anos, aquilo que era para achatar o pico, ele se torna o pico. E nós vamos resolvendo o problema, dando um passo de um pico para o outro. E aquilo que nós estamos mostrando é que sempre o herbicida que vai para o pico, ele fica mais barato.
e que aquele que é usado para achatar o pico, ele é o mais caro. E isso é óbvio. Isso é uma questão regular de mercado de qualquer coisa. Então, o que eu defendo é que hoje, manejar resistência é ganhar dinheiro. Manejar resistência é você conseguir usar o herbicida que vai ficar barato quando ele ficar barato, e não ter que ficar sempre usando aquele que é o mais caro. Então, eu diria que, em termos de estratégia, eu brinco sempre que é um jogo de xadrez, e sim, é um jogo de xadrez. Tem que ser pensado, tem que ser debatido, e tem que ser... E o ponto importante, tem que conhecer quem são as peças. Eu vejo perguntas do Giliard, de vários outros, que passam a entrar em cenários extremamente importantes, que são detalhes das peças. Como é que esses herbicidas jogam? Quais são os antagonismos? Quais são as reações? Então, isso mostra a importância de se conhecer com detalhes a ferramenta herbicida, e juntando com aquilo que o Mauro falou no começo, se conhecer o mato, se saber qual é o mato que se está tratando, para se fazer essas combinações e conseguir jogar com as peças de forma adequada, não somente em relação à eficiência, mas que também vai me trazer um benefício de custo no momento adiante. Viu, Aldo? Isso que você falou, quando a gente fala em conhecimento, a gente ainda... vou fazer um meia-culpa, né? Talvez para os pesquisadores, para os professores, porque ainda falta muito conhecimento de biologia e ecologia de plantas daninhas também. O Mauro citou muito bem, se você pega o caso do amaranthus, que nós acompanhamos um ano só, viu, Mauro? Mas a emergência do amaranthus, para a gente, começou mais ou menos nessa época, região mais fria, e ele foi até março, assim, com picos, mas ele é muito largo, né? Então, como é que você vai manejar uma planta dessa se você não utilizar algum produto de base, né? Por exemplo, um pré-emergente, não deixar essa planta nascer, senão você vai ter que fazer quantas aplicações em pós? Então, a gente tem muito, não vou dizer muito pouco, mas acho que falta mais conhecimento que nos ajuda também nessas táticas de manejo, não só químicos. Dois exemplos básicos, né? Você pega buva e vassourinha de botão. Vassourinha de botão não é resistente a glifosato, mas é uma planta muito difícil de controlar. As duas são fotoblásticas positivas, elas precisam de luz para germinar. Então, sistemas que você coloca palha ou coloca uma cobertura verde que não deixa luminosidade, você joga a população lá embaixo, né? Então, esse conhecimento básico te ajuda no sistema de manejo, né? Você sabe, como o Mauro falou, a emergência de amaranthus começa e é longa. A buva, por exemplo, dificilmente emerge dentro da soja a partir de outubro, mas ela pode emergir 2 picos quando cai a temperatura. Então, assim, essa é outra coisa também, eu não sei se provavelmente tem alguns alunos, né, na área de agronomia, talvez outros professores, acho que a gente precisa investir mais também nesse conhecimento biológico. Eu sei que não é fácil, às vezes isso não dá status, né? Isso não dá muito status, mas é a base para a gente, de novo, né, no que a gente falou, né, do manejo integrado, a base do manejo integrado, a gente ter esse conhecimento, como o Mauro iniciou lá, de monitoramento, de conhecimento, como essas plantas se desenvolvem, se disseminam, e aí as táticas a gente vai fazendo em cima disso. Então, acho que falta também conhecimento mais robusto dessas plantas de maneira geral, mesmo das mais antigas. Viu, Fernando, dentro do que você colocou estratégia em si, eu sempre digo assim que se boas práticas fossem vendidas em litro, elas seriam aplicadas. Mas como elas são gratuitas, ou seja, é uma mudança de filosofia ou de sistema ou de manejo, muitas delas, né, muitas vezes não se dá o real valor. O Aldo colocou muito bem, o simples fato de você limpar uma colhedora, né, de investir 15 minutos, o pessoal diz perder 15 minutos, né? Mas investir 15 minutos pode significar você segurar ou retardar ou atrasar a entrada de um grande problema na sua área. E depois que você deixou entrar essa planta, aí vem a questão da biologia, da dinâmica, quanto tempo essa semente vai permanecer nesse solo, quanto tempo ela vai reabastecer essas sementes aí, né? E o problemão que ele vai ter. Eu sempre digo assim, ó, quando entra uma planta daninha, e o proprietário daquela área, ele vai passar, a herança que ele vai deixar para os filhos, vai ser, se tudo correr bem, a área, o solo em si, a lavoura dele, mas vai levar junto com ele um problema para o filho dele, ou para as gerações seguintes. Então, se nós não trabalharmos de uma maneira integrada dentro do sistema, e é isso que foi o que o Aldo colocou, esses são esses picos.
E aí eu volto àquela questão bem no início que eu coloquei, por que nós temos produtores lado a lado, um tem problema de plantas daninhas e outro não tem. Nós temos aqui na região de Passo Fundo produtores que não têm problema de azevém. Ao mesmo tempo, tem produtores do lado que tem alta infestação de azevém, porque não estão trabalhando o sistema. O Adegas colocou os números da falta de milho, hoje, segundo o milho safra, milho de verão chamado, né, o milho primeira safra, se plantado, no caso aqui nosso, em setembro. Né? Nós temos, ano após ano, uma redução na área de milho. Então, como é que eu posso manejar o azevém? Esse produtor que não tem problema de azevém, ele faz o manejo ao longo do tempo. Se ele plantar um ano de milho, deixar produzir semente de azevém, em 2 anos, ele praticamente zera a população de azevém na sua lavoura. E não importa se ela é resistente ou não aí, é o bom manejo. Né? Então, se nós não integrarmos essas práticas, nós vamos ter sérios problemas. Coisa simples. Hoje nós compramos semente de culturas. Vamos pegar o caso do amargoso da buva. A legislação permite que tenha até 2 sementes de amargoso ou de buva no lote de semente S2. Ou seja, o produtor pode estar comprando semente certificada dentro das normas, tudo direitinho, mas pode estar comprando a semente junto, a plantaninha junto. Então, são coisas assim que, tudo bem, é difícil de controlar, mas se nós temos que por ir nesses detalhes para a gente poder fazer um manejo integrado, senão a gente vai ter sempre jogar a responsabilidade para o herbicida. Eu só quero trazer um outro ponto que sempre faz parte dessa discussão, que são novos herbicidas. Né? Ou seja, a gente sempre, eu diria, então, começa falando pela importância da palha, por exemplo. Né? Então, eu costumo dizer que ainda não tem planta daninha resistente à palha. Isso não existe. Ou seja, a complexidade de múltiplos locais de ação da palha faz com que não exista a planta daninha resistente à palha. Né? Não exista. Um colchão de palha, uma palha de plantio direto com P maiúsculo e com D maiúsculo, vai ser uma ferramenta eficientíssima em relação a isso. Né? Por outro lado, nós temos aquele histórico, né, do novo herbicida. Né? Vai ter um novo herbicida que vai me resolver o problema. Tá bom, não vai ter, mas vai ter um novo transgênico. Os homens dão um jeito. Né? Eles entortam uma coisa ou entortam outra, e eles vão descobrir soluções fáceis novamente. Em primeiro lugar, os 3 grandes mecanismos de ação de herbicida, os 3 grandes herbicidas com H maiúsculo são inibidor de ALS, Classic, Pivot, etc. Os ACCase, né, que o Fernando falou, produtos de folha estreita, graminicidas e glifosato. Esses são os 3 grandes grupos de herbicidas em relação a vários aspectos, de eficiência, espectro de controle, toxicologia, efeito ao ambiente, enfim. Enfim, nós temos aí produtos transgênicos, ou no caso de arroz, derivados naturais de mutação, que entortaram a cultura para possibilitar que se use esses herbicidas. Nós estamos indo agora para outra parte da lista. Nós saímos do G4, ou do G3, e estamos discutindo herbicidas no G7, na Sul-Americana, para tentar colocar eles no jogo. Por quê? Porque não tem novos mecanismos de ação. Daí vocês vão dizer, não, tem sim, porque eu vi lá e tem. É certo, tem. Então, finalmente, depois de quase 30 anos das empresas estarem com o pipeline, né, eu sempre via dizendo, não, tá vindo um herbicida aí na pipeline que tá. Daí, há 20 anos atrás, há 15, há 10, eu dizia, mas que line comprida essa pipe aí, essa mangueira é comprida, porque não desemboca nunca esse negócio. Então, sim, finalmente estão chegando, então, novos herbicidas. Porém, na minha ótica, com H minúsculo. Eles estão vindo para jogar um G20. Né? Não tem novo mecanismo de ação para disputar Libertadores. Então, as novas soluções dos novos herbicidas
para controlar a resistência, na minha ótica, dos herbicidas novos que eu tenho acompanhado, eles não terão essa solução que o produtor muitas vezes busca, que é contrária àquilo que nós estávamos falando agora. Então, eu só chamo a atenção desse ponto, porque mesmo com esses novos, eu acredito totalmente que os preceitos e que palha, principalmente, vai continuar sendo o grande herbicida. Sem contar que mesmo essa descoberta vai levar quantos anos para chegar até em escala comercial, né? Tem esse aspecto ainda. Eu queria usar a pergunta do Gílio aqui, mas eu vou deixar mais para o final, porque ele fez uma dissertação ali, né? Mas eu quero que vocês comentem, então, para a gente sobre o manejo dela na entre-safra e quando e como eu devo utilizar os pré-emergentes, já que eles são alguns herbicidas um pouco mais técnicos, né? Então, acho que o professor Adegas pode começar essa para a gente. Falar entre safra e pré-emergente. A gente tem que pensar em manejo de entre-safra como aquela de eliminar pousio, né? Eu sempre brinco que se eu fosse uma planta daninha, uma coisa que eu queria é ter uma área de pousio, né? Eu vou me multiplicar, vou produzir semente, eu vou produzir rizoma, enfim, né? Então, o básico nesses sistemas que nós já comentamos é você minimizar, evitar ou diminuir, enfim, né, a questão da entre-safra. Eu ainda sou fã da entre-safra que você possa colocar com cobertura verde, né? Acho que a gente pode ter as dificuldades que tem mesmo na região do Cerrado, que a gente tem trabalhado bastante, mas você tem essa possibilidade. É mais difícil, né? Talvez uma das pessoas que mais trabalhou com experimentos de cobertura é o Mauro, né? O Mauro tem bastante trabalho com essa questão. Então, assim, nós temos opções. São mais caras? Pode ser. É mais difícil? O manejo integrado é mais complexo. Mas, enfim, então esse manejo de entre-safra é fundamental. Eu sempre opto, se possível, por a questão vegetal. Se não for possível essa questão vegetal, eu acho que a gente tem que evitar realmente você ter plantas grandes, né, como os colegas já falaram, quando você vai plantar a cultura de verão. Qualquer manejo que você for fazer com planta grande, não há dessecação que resista, a gente quer fazer uma dessecação mais rápida. Por isso que esses manejos que a gente chama assim, de manejo outonal, nas regiões, né, que são mais frias, né, que você tem realmente manejo outonal, ou manejo pós-cultura segunda safra de algodão ou de milho, safrinha, né, segunda safra, também se tiver essas plantas já instaladas, eu acho que é fundamental você manejar quimicamente. O importante é você entregar situações mais tranquilas para você dessecar, e aquilo que o Aldo falou. Dessecação continua sendo de suma importância para você entregar uma semeadura no limpo para a cultura que vai ser instalada, né? Então, assim, entre-safra é fundamental. Normalmente você tem problema de entre-safra quando você tem problema nas culturas, né? Quer dizer, já sobra planta daninha na soja, no milho, no trigo, né? Então, essa é uma coisa importante. E aí vem a questão do pré-emergente, quer dizer, uma coisa está ligada à outra, né? Você tem vários sistemas de pré-emergência, pré-emergentes ou residual, que você pode colocar, inclusive, nesses manejos outonais, invernais ou pós-colheita. Depende da planta que você quer controlar. Por exemplo, para a buva funciona, porque a emergência dela é justamente nessa época. Para outras plantas, como o próprio Mauro falou, né? Você pega amaranto, você pega amargoso, pé de galinha, você não vai ter emergência nessa época. E aí o pré tem que ser bem trabalhado na instalação da cultura, né? E o que a gente tem visto é que, normalmente, a tendência nossa é entrar com esses sistemas nas piores áreas. Então, nós estamos fomentando, não é fomentando, mas falando da importância do pré-emergente, e aí o sujeito está com a área mais infestada, ele vai plantar soja cedo, ele já não faz uma dessecação boa, aí ele vai colocar o pré-emergente ali. Quer dizer, na pior situação não vai dar certo isso. Então, de novo, tudo isso são sistemas, né? O pré só vai funcionar bem se tiver feito um invernal bom, né? uma entre-safra boa, uma dessecação boa, e assim sucessivamente. A dessecação só vai funcionar bem se for feito anteriormente, essa questão da entre-safra também bem feita. E a entre-safra só vai funcionar bem se não tiver sobrado muita planta também para fazer. Então, viu, Stefano, não é uma resposta rasa, sabe? De novo, é um sistema maior que eu acho que tem que trabalhar integrado, mas todos esses são fundamentais. E a base qual que é? Diminuir minhas populações e sempre deixar para qualquer tipo de aplicação, qualquer entrada de químico, um químico, se for em pós-emergência, um químico de plantas pequenas e uma população não muito alta.
Senão todos esses pós-emergentes, tirando o glifosato, vão ter dificuldade, né? Com as plantas tolerantes a glifosato, resistente a glifosato, vai ser complicado. Então é mais ou menos esse cenário que eu vejo. Não muda muito. Então, é um sistema integrado. A gente pode falar de uma integração do sistema químico, né? Para trabalhar sempre, não no limite para você dificultar o controle, mas a base para você sempre ter uma facilidade maior de controle. Eu vou recomeçar a abordagem ao contrário, começar pelo pré-emergente, depois para chegar à dessecação, só para contrariar. Não, para ir ao contrário do que o Adegas colocou. O que eu penso? O uso de pré-emergente, se a gente parar para pensar, é uma volta ao passado. Né? Na academia, nós sempre dizemos o seguinte, que o pré-emergente eu aplico em área total, sem saber se vai ter ou não a planta daninha presente na área, se está um banco de sementes, ou se vai germinar ou não. E quando eu tivesse os pós-emergentes, me daria a possibilidade de tomar a decisão de onde tem a planta daninha, usar o produto A, B ou C para controlar aquela planta daninha em si. Nós falhamos nesse processo aí, e estamos de novo nos recorrendo aos pré-emergentes. Mas eu acho que o pré-emergente ele tem uma importância hoje muito grande dentro do manejo integrado, mas nós temos que saber para que nós vamos usar o pré-emergente. E para eu saber para que eu vou usar o pré-emergente, eu tenho que saber o fluxo de emergência daquela espécie daninha naquela área, ou naquela região. Porque de repente eu posso estar colocando um pré-emergente, porque é antes da emergência da cultura lá, e simplesmente a planta daninha não tem fluxo de emergência naquele momento. Então, esse eu acho que é o grande desafio que nós temos. É de colocar o pré-emergente no sistema, mas de tal forma que ele atinja ou que ele consiga, né, aquela população, o objetivo dela. Então, a gente pensa, um pré-emergente antes da soja, ok. Mas será que o pré-emergente antes da soja, no caso de aplicação, ou de plantar e aplicar em seguida, vai pegar a buva? Ou se eu plantar em outubro, talvez pegue um pouco da população de buva que possa emergir, mas se for em novembro, para a buva vai adiantar botar um pré naquela condição? Será que não seria melhor eu trabalhar um pré-emergente lá pós-colheita de soja, para me diminuir a população de buva, o fluxo de emergência naquele momento, para eu passar um período de inverno com menor infestação? Então, é uma dinâmica que a gente tem que entender e conhecer cada região que vai estar trabalhando, né? E aí nós temos várias possibilidades de trabalhar. Outro ponto importante, aí não tanto para a pré, mas tem a ver com a questão da integração de práticas, o que a gente observa? Um pouco do que o Aldo colocou dos picos, né? Eu tenho observado muito assim, em anos que tem muita buva na soja, ela não repete no ano seguinte, mesmo tendo um elevado banco de sementes. Por quê? Para buva isso. Porque quando tem muita buva, o produtor acaba investindo mais numa cobertura do inverno. Então, ele dá uma reduzida na população. E aí ele planta soja e tem menos buva. Daí ele dá uma relaxada no inverno de novo. Então, essa oscilação muito em população de buva é muito por quê? Porque as nossas coberturas no inverno, elas não são totalmente, não são repetidas ao longo do tempo. Por exemplo, no ano passado, na região do Passo Fundo, parecia que o pessoal esqueceram as práticas, não tinha praticamente ninguém, poucos produtores tinham cobertura vegetal. Esse ano não, esse ano a gente já vê uma preocupação muito maior. Espero que continue. Agora, o que eu observo também, aí é integrar práticas. Muitas vezes se colhe a soja, ou mesmo se faz sobressemeadura de uma cobertura antes de colher a soja. Funciona? Funciona. Mas funciona em que situações? Onde eu não tenho planta daninha na soja. Se eu fizer sobressemeadura do teu planta daninha, o que vai acontecer? A cobertura vai se desenvolver, a planta daninha vai ficar na área, vai ficar mais difícil para manejar na pré-soja. Então, a dessecação, antes de estabelecer a cultura de cobertura, para mim é fundamental. Nós não temos no Rio Grande do Sul, como tem no Paraná e tem no Mato Grosso, né, o hábito de dessecar a soja para colher. Nós esperamos a soja atingir a maturidade, daí nós colhemos, e depois a gente faz o estabelecimento das coberturas ou o manejo que a gente vai fazer na sequência. Né? Então, se sobrou plantas lá na soja, com certeza na colheita vai cortar e ela vai rebrotar logo em seguida. E se eu estabelecer logo em seguida uma cobertura, muito pouco vai adiantar aquela cobertura vegetal por maior biomassa que para produzir naquela planta daninha já estabelecida na área.
E ela vai estar embaixo dessa cobertura, na pré-plantio vai ser complicado. Então, o que eu vejo é assim, ó, mesmo com essas novas tecnologias que vêm, mais importante até, se eu pesar o uso do pré-emergente ou da dessecação, eu acho que a dessecação ela é muito mais importante e impactante no nosso sistema produtivo do que propriamente a utilização do pré-emergente como uma solução. Tá? Agora, a integração entre elas é a melhor forma, mas nós temos que saber quando nós vamos botar o pré-emergente e sempre estabelecer qualquer planta, qualquer cultura, seja de interesse econômico ou não, livre da presença de planta daninha, ou seja, plantar no limpo, princípios básicos de manejo de planta daninha. Coloco um ponto nesse item da entre-safra, que são as pastagens. Me parece que, eu acredito que essa é uma área que vai crescer muito, e eu tenho recebido perguntas de controle de plantas daninhas em pastagens que são realmente intrigantes, porque nós não temos sistemas de controle de plantas daninhas na entre-safra. Nós temos os problemas dos matos que se transpõem para o período de entre-safra, e quando você vai para um cenário que você quer manter determinado tipo de planta e ter o controle de buva, as situações são muito difíceis, beirando ao impossível. Mas eu vejo que existem sistemas de controle no mundo de situações de uso de herbicidas que aparecem umas seletividades bruxas, mas que apontam para esse caminho. Então, eu vejo uma possibilidade de melhoria do controle de plantas daninhas na entre-safra, em situações de pastagens tecnificadas, com alguma possibilidade de sucesso. Não com facilidades, obviamente, mas então eu vejo o grande benefício de se ter o solo coberto, que é a grande razão, mas também que esse coberto não seja coberto com mato, que ele não fique de ponte para o mato nos anos seguintes. Eu acho que desse ponto é que eu... Só para entrar um pouquinho nessa questão da integração lavoura-pecuária, ou essa pastagem de inverno, o que a gente tem observado? Nós temos muito no Planalto, alguma coisa de terminação de gado e alguma coisa de vaca de leite, mas se for mais para a metade sul, ou mesmo pegar na fronteira, é um pouco diferente o sistema. Mas o que eu vejo aí, tem uma carência muito grande de alternativas de controle químico. Mas se nós pegarmos buva, o problema é o nosso modelo. Nós usamos sobre-semeadura de azevém, ou ressemeadura de azevém. Né? Se nós plantássemos a pastagem, nós já zeraríamos aquela população entre a colheita da soja e o plantio da pastagem. Então, a gente já larga a pastagem no limpo. E, a partir daí, fazer um diferimento. E o que não se faz, na maioria das vezes. Simplesmente se larga o gado lá, numa densidade X, lá naquelas áreas, às vezes muito intenso até, onde o animal vai lá e pasta ou rapa aquela pastagem e deixa passar luz à vontade. Então, se nós formos esperar somente o herbicida, ele não vai também dar a solução, se nós não trabalharmos com a integração do sistema. E para piorar mais, nós temos ainda a questão das áreas arrendadas, aonde o dono da terra é o dono do gado, né? E ele simplesmente vai arrenda para o verão, para o cara plantar soja, e depois ele planta a pastagem para ele. Quando é que ele vai tirar esse gado? Quando a semeadora vai tocar ele, né? Porque ele quer deixar o máximo possível o gado na área para ter a rentabilidade dele e ganhar peso. Então, o sistema, novamente, ele agrava mais ainda isso que você está colocando. Né? Sem nós temos alternativas químicas e ainda o manejo é difícil de trabalhar. Por exemplo, vou dar uma situação que aconteceu recentemente aí. Tinha um grupo discutindo a utilização de herbicidas auxínicos numa região próxima às áreas de uva, lá na região da campanha do Rio Grande do Sul. Né? E aí, na discussão, que nós estávamos vendo alternativas, eu fiz uma pergunta, mas por que tem que usar o auxínico nessa condição? Sabe, porque é só o auxínico que controla essa planta grande que tem naquele momento. É a resposta que eu queria. Né? Agora, por que tem a planta grande? Por que tem a buva fora de estágio que eu preciso fazer sequencial botando auxínico? Porque eu falei no meu sistema.
Daí o cara era pecuarista, o cara me disse assim, não tem como nós mudar o sistema. Então, aí realmente é difícil de você trabalhar, porque você está, aquilo que nós colocamos no início, você está criando uma situação onde é mais difícil do herbicida trabalhar, funcionar, onde as combinações são mais complicadas, e por consequência os escapes e os problemas decorrentes dessa condição inadequada de utilização do herbicida. Então, se nós não corremos paralelamente com o manejo adequado, e aí, tanto em pecuária mesmo como nas demais áreas, vai ser cada vez mais difícil. Por exemplo, em áreas de pousio, pega o pousio no Rio Grande do Sul, significa o pousio ter pelo menos azevém, mas tem buva no meio. Se eu quiser deixar o pousio, eu não vejo problema, desde que ele controle as plantas daninhas, no caso, a buva, que é a principal ali. O azevém pode ser problema se ele vai trabalhar com trigo nos anos seguintes, vai trabalhar com milho, mas se for trabalhar com soja, não é um problema. Aliás, é uma planta excelente de cobertura de solo também, para estruturar solo e assim por diante. Agora, o que eu não posso deixar o azevém em semeadura natural, e além disso, uma infestação muito grande de outras espécies. Aí não tem como segurar lá na frente. Seria mais ou menos essa... Cadê o Lucas? Tá aí? É isso aí. O Lucas tá aí ainda? Tô aqui. Tá. aqui. É que ele é gremista, acho que ele já tivesse esse jogo. Eu não posso ligar até do meu Senat. Mas eu estava vendo qual das perguntas aqui eu vou fazer para você. Babel, nosso companheiro ali do Paraguai, ele falou que está encontrando leiteiro resistente ao glifosato em Mazetapir. Emergência no período de inverno, junho e julho. Vou jogar lá na tela. Eu não sei se está cortando, para mim cortou bastante, Stefanello, eu não entendi. Agora, acho que agora vocês conseguem me escutar bem, porque agora foi a questão aí para baixo. Na verdade, ele quer... Vou até passar essa pergunta para o Adegas, né, que foi quem trabalhou com a resistência a glifosato, aí, né, de repente já tem algum resultado nesse sentido, né? Ele pega um pré-emergente para essa condição aí, né? Primeiro é bom ter certeza se é realmente resistente a glifosato, né? Porque tem vários escapes de leiteiro que não é resistência a glifosato, né? Mas a gente, por exemplo, só achou em uma área por enquanto, né? E tomara que não ache mais, né? Às vezes a gente fica... O pesquisador gosta muito de achar resistência, a gente tem que torcer para não achar. Nesse caso, o problema do leiteiro, ou da leiteira que vocês falam no Rio Grande do Sul, é que a grande maioria das populações ainda existentes são resistentes a LS, né? Maurialda, a grande maioria é tudo resistente a LS. 20 então anos. e ainda continua, você tem esse banco de semente. Então você perde a ferramenta da LS, né? Então o que acaba sobrando para leiteiro são os inibidores de protóxicos, né? Que é como pré-emergentes, né? E até também como pós-emergente. E aí os inibidores de protóxicos você tem produtos como sulfentrazone, flumioxazin e algumas outras possibilidades. Então assim, leiteiro não tem muita... Porque ele já vem, como o Aldo falou, ele já vem com o combo, né? Se for resistente a glifosato, ele vai ser a tendência a ser resistente a LS também. Essa pergunta aí é de volta para o passado. Só para... nós temos antes de ter glifosato e de ter LS. Exatamente. Ver como era... Vamos voltar lá nos anos 90, né? 90 e pouco. E se fazia lavoura limpa, né? Exatamente. Se fazia mais ou menos, né? Na ordem de colher era meio complicado. Época do fluxo de emergência. Mas só para colocar um pouquinho nesse sentido, a gente tem recebido muitas reclamações e amostras de plantas de leiteiro, onde o pessoal diz que não controla, né, com glifosato. Há uns 4 anos já que a gente vem recebendo, e o pessoal jura de pé junto que não controla. A gente pega a semente, põe na casa de vegetação, planta, aplica nos estádios adequados, a gente consegue ter um bom controle com glifosato, né? Então, o que eu vejo muito ainda, tomara que continue nessa condição, que nós estamos aplicando ou em doses baixas, muitas vezes, mas acima de tudo, fora do estágio de desenvolvimento.
né? E a gente tem percebido muito hoje, pelo menos nas áreas da região aqui, que o produtor tem atrasado a aplicação do glifosato dentro da soja. Com que objetivo? Que até pode ser um problema, uma discussão em outra live até, né? A mistura ou associação de fungicidas junto com o herbicida. Então, nessa chamada aplicação zero de fungicida, está atrasando a aplicação do herbicida, a planta daninha está fora do estágio, e além disso está se colocando produtos dentro, misturados, que muitas vezes podem, em algumas situações, causar algum efeito negativo e diminuir a eficiência de controle. Então, acho, leiteiro, muito mais isso que está acontecendo, a gente está percebendo, pelo menos as áreas que eu estou monitorando. São escapes do momento de controle. Só aproveitando, né, Mauro, depois a importância da gente entender a ecologia dessas plantas. Lembrar que o leiteiro, a primeira emergência que tem, basicamente, de plantas, são plantas de leiteiro, ela é uma emergência muito rápida, né? E ele emerge, basicamente, junto com a soja, e as gramíneas um pouco mais tarde, né? Mas ele emerge junto. Se ele atrasa a aplicação de pós, com certeza esse leiteiro já tinha passado de estágio menos para glifosato. Então é exatamente isso que você falou, Mauro. Se você atrasar a sua aplicação de pós-emergência, ou quer fazer uma só, com certeza vai ter plantas que já estão fora de estágio, mesmo para glifosato. O leiteiro é uma delas. Semente graúda que germina muito rapidamente, uma das primeiras que germina. E daí nós vamos para um cenário, para o pior cenário de montar resistência, que é esse. Esse é o pior cenário. O último herbicida aplicado tardiamente. Esse é o pior cenário para se montar resistência. E ainda mais em aumento de dose. Então, tu espera, tu aumenta a dose um pouquinho para tu achar que tu tá ganhando dele, e isso só resulta em aumento da resistência. Se não for no primeiro ano, vai ser no segundo, vai ser no terceiro, mas a planta vai ficar cada vez mais tolerante ou resistente, chame ela como quiser. Ela vai ficar mais difícil de ser controlada. Muito bom. Bom, a gente tem várias perguntas aqui. Eu vou agradecer a todo mundo que fez as perguntas, mandar um abraço para o Gili, que foi meu contemporâneo da universidade aqui, fez uma pergunta, foi orientado o senhor, né, professor Aldo? Sim, exatamente, foi. Mandar um abraço para o Alfredo, lá do pessoal da Supra, que também aqui mandou um abraço para vocês três. E agradecer a todo mundo que ficou em casa assistindo a gente até agora. O nosso tempo já passou aqui, estamos com 1h07, mas a gente conseguiu segurar uma boa audiência aqui para essas noites de quarta-feira. Queria agradecer a vocês três. A gente não conseguiu bater em todos os assuntos que a gente queria e nem nas questões que o pessoal fez de casa, aqui do outro lado, que se trouxe ao contrário. Mas quem sabe a gente venha numa próxima e a gente consiga falar sobre outras coisas, essa questão do fungicida junto com o herbicida que o Mauro salientou agora, e várias outras questões. Eu espero que vocês aceitem novamente o nosso convite para poder estar aqui com a gente. Agradecer a turma de casa aí, e quem ainda não compartilhou, compartilha para a gente, porque ela fica gravada. Então, vamos levar essa informação mais longe. Não é todo dia que a gente vai ter 3 caras que nem esses aqui, falando sobre manejo de plantas daninhas para vocês, 1 hora e bem informal, e falando tudo que eles sabem, assim, e de graça, né, gente? Que é o principal. Então, turma, muito obrigado. Vocês três, boa noite para vocês. Muito obrigado pelo carinho, por ter dependido esse tempo aqui conosco. E eu quero que vocês deem o recado final de vocês, boa noite de vocês aí para a turma que está em casa. Bom, só para agradecer, Stefano, a oportunidade, dizer que é uma satisfação poder, como eu disse no início, discutir, né, esse problema de plantas daninhas com os colegas. E para aqueles que estão nos ouvindo, dizer o seguinte: existem ferramentas, existem sistemas que podem ser trabalhados para a gente enfrentar os problemas que estão aí. Mas nós temos que começar logo. Se nós esperarmos cada vez mais para mudar a nossa forma de enfrentar, cada vez vai ficar mais complicado. Então, a gente está à disposição, se quiser nos perguntar fora mesmo, aí a gente tem os contatos, entra hoje com as redes sociais, é fácil nos encontrar, e a gente está à disposição aí também para conversar com vocês. Obrigado, gente. Obrigado, professor. Professor Aldo. Eu só quero dar o meu boa noite rapidamente também. Foi uma satisfação, obrigado pelo convite. Eu também posso responder perguntas enviadas em separado.
E eu só quero deixar a mensagem que é cada vez mais evidente a necessidade de conhecimento. Sim, existem dificuldades, mas existe uma grande quantidade de oportunidade para ser aplicada na prática, no campo, e isso necessita ir atrás, fazer aquilo que vocês estão fazendo, estão procurando, que a gente está debatendo, que é de conhecimento. Então, existe esta oportunidade, essa necessidade, que é o caminho que eu acredito para se ter desempenhos melhores em todos os sentidos. Boa noite. Tá bom. Eu também vou agradecer, viu, Stefanella, o convite de estar com os dois amigos aqui, com o Mauro e com o Aldo. É sempre bom. Se deixar, a gente vai até mais tarde conversando. É sempre bom a gente tratar desse assunto. Eu sempre aprendo bastante. Só quero comentar aqui com o Abel, ele fez essa pergunta do leiteiro, né? Ele colocou mais algumas coisas, viu, Abel? Independente, você falou que tem uma boa possibilidade de ser resistente, independente de ser resistente ou não, a alternativa de herbicida está valendo. Acho que essa questão do pré-protóxico já vai te ajudar bastante, tá? Então, realmente pode ser resistente à tua situação. E só complementando aquilo que os colegas já falaram, né, gente? Troca de informações é fundamental, informação de boa qualidade, imparcial, né? E você está de parabéns por isso, Stefanella. Você é o Mais Soja por proporcionar essa situação. Novamente, eu espero que a gente possa se ver mais de perto, né? Numa questão presencial, né, Mauro, Aldo e Stefanella, e que todo mundo se cuide, aí vamos passar bem, tomara que a gente consiga fazer uma safra que seja... A safra não vai ser virtual, a gente vai ter que se adaptar um pouco, né? E a gente vai aprender cada vez mais. De novo, né? Eu sempre falo o seguinte, os problemas são normalmente gerais, mas as soluções são locais, baseadas nos conceitos que a gente conhece. Então, o que serve para o Rio Grande do Sul, que nós conversamos, talvez não sirva para outro local em si, mas o conceito sempre vale, e como o Mauro e o Aldo já falaram, informação é fundamental, conhecimento é fundamental, como talvez a gente tenha ajudado um pouquinho, né? Eu pelo menos saí com mais conhecimento dessa noite, conversando com os colegas. Obrigado e que todo mundo fique bem. Muito bem, muito obrigado, então. E é isso que a gente tenta fazer aqui no Mais Soja, desde o princípio, levar informação e conhecimento de maneira imparcial, para tentar melhorar lá na ponta. E espero que a gente tenha conseguido hoje mais um pouquinho, sempre um pouquinho, degrauzinho, mas a gente vai conseguindo tentar ajudar o pessoal de casa. Então, muito obrigado a vocês três, muito obrigado mesmo. É um prazer enorme estar com vocês sempre. Infelizmente, como a professora Degas falou, não pode ser pessoalmente, mas tomara a Deus que isso passe logo e a gente consiga se ver em breve. Um abraço a todo mundo de casa, curte aí, e quem pegou pela metade, espera um pouquinho que daqui a pouco ela está inteira para vocês no Facebook e no YouTube, tá bom? Uma boa noite, turma, e até a próxima. Tchau.